qual é o melhor formato para a gente aplicar, né? Então, a gente vai observar esses critérios, identificar esses critérios. E depois, a gente vai trabalhar o que todo mundo quer ver, cases, né? Eu acho que todo mundo gosta. Aí a gente vai apresentar para vocês alguns cases onde os nossos clientes utilizaram esses critérios que a gente está falando para chegar naquele determinado formato frente a uma demanda lá que eles tinham. E aí, gente, depois disso tudo, eu vou abrir para perguntas. Mas vocês podem já, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir encaminhando no chat, que o Luciano ele vai olhando o chat e depois, no final, ele também transfere essas perguntas para mim. Aí eu vou respondendo. Então, a gente vai fazer isso. Passa pelos textos, pela agenda. No final, a gente responde algumas perguntas. Beleza? Vamos lá, então, falar um pouquinho dos formatos, tá? Eu acho que a maioria já conhece, mas eu acho que é importante a gente resgatar hoje o que a gente tem, o que dá para trabalhar, né? O que dá para fazer hoje, né? Na hora de desenvolver um material digital. Então, assim, a gente elencou aqui 12 para vocês, né? Que são os manuais eletrônicos, conhecidos como e-book, o OnePage, daqui a pouco um pouco mais detalhadamente o que é cada um desses, né? O Rapid Learning, que é um outro modelo. Aí o quarto aqui, eu coloquei aqueles modelos, aquelas telas interativas que a gente está acostumado, podcast, quiz game, vídeos, tanto animados como com atores, muito comum hoje, simuladores dos mais variados tipos, o vídeo interativo, o Serious Game, websérie e simulador 3D com realidade virtual. Então, são 12 modelos hoje que são os mais comuns. É claro que existem algumas variações, outros, mas esses são os mais comuns, né? Que a gente vê, trabalha hoje em dia. E por que eles estão nessa ordem? Porque quanto mais do menor para o maior aqui, ele vai produzir mais engajamento. Então, dentro do engajômetro que a gente criou aqui, né? O manual eletrônico é aquele que produz menos engajamento. O simulador 3D é aquele que vai produzir mais engajamento. E aí os demais aí estão nesse meio aí, né? Isso é uma coisa que a gente percebe já com a nossa experiência aqui, né? A gente já tem 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência nesse mercado, e a gente percebe que esse engajamento acontece desse jeito aí que vocês estão vendo. Quanto mais interativo, mais engajamento vai causar, né? vai proporcionar. Só que tem o pressômetro e o plasômetro aí também, que a gente colocou, né? E é inversamente proporcional aí, né? Então, a gente pode ver que quanto mais engajamento ele vai causar, mais caro ele vai ser, o investimento vai ser maior e o prazo de desenvolvimento vai ser maior também. E quanto menor o engajamento, menor será o investimento também. E o prazo também vai ser mais rápido. Isso quer dizer que o manual eletrônico não funciona? Não, gente. Funciona, porque a mensagem principal aqui é essa, olha. Independente de engajamento, a gente entende que o pior sempre vai ser, né? O maior problema vai ser você não levar informação, não capacitar o seu colaborador. Então, independente de investimento que você tem ou não, de engajamento, às vezes você pode querer fazer algo melhor, mas não tem um investimento para aquilo. Faça o que dá, porque o problema aí que a gente enxerga é não oferecer o treinamento. Só que é importante vocês saberem isso, né? Que, infelizmente, podemos dizer assim, mais engajamento o treinamento proporciona, maior será o investimento, tanto de prazo quanto de valor. E aí vamos então falar um pouquinho mais sobre cada um deles aí, né? Eu separei aqui, né? Alguns exemplos que vocês estão vendo aí. O manual eletrônico, né? Ele é um PDF interativo, né? Que a gente desenvolve. Esse PDF hoje ele pode estar no formato SCORM. O formato SCORM, né? Para quem não conhece, ele permite que você suba numa plataforma de gestão de aprendizagem, né? No LMS. E faça a gestão de quem está acessando, né? Então, todos esses modelos, eles são formato SCORM, né? Então, o PDF ele pode estar no formato SCORM,
e ele é um manual eletrônico. Hoje você tem alguns, ele permite alguns recursos de interatividade baixos, né, mas permite. E você também lança a mão aí de recursos instrucionais, como eu falei aí, como estou colocando aí, né? Então você pode usar algumas, criar uma linguagem para o seu manual, né? Saiba mais, hiperlink que você pode utilizar, imagem, você consegue dar zoom na imagem. Então dá para trabalhar de forma interessante com esse manual eletrônico. Então esse é o, vamos dizer assim, ele é o mais rápido para se desenvolver e de menor investimento. Então, é um formato que é até bastante utilizado, tá? E a gente, muitas vezes, manual eletrônico, não é nem questão de investimento. Por exemplo, se você está trabalhando com legislação, um treinamento de legislação, você trazer lei para a tela da pessoa não tem muito sentido, né? Então, geralmente, você trabalha a informação necessária, como a pessoa tem que interpretar aquilo, como que ela acha aquilo, e deixa essas informações mais teóricas e volumosas assim num PDF, né, no manual eletrônico. Aí o próximo aqui é o OnePage, também hoje é muito comum, muito utilizado, né? O OnePage, ele é o manual eletrônico, só que já em HTML, né, funcionando num browser de internet, né? Então ele permite diversos tipos de interatividade. E o OnePage também hoje é o formato que melhor se acomoda nos dispositivos móveis. Então, a gente, hoje, um treinamento que a pessoa vai acessar mais por um celular, o recomendado é fazer em OnePage, porque ele tem toda uma responsividade e ele consegue, essa responsividade faz com que ele responda ao dispositivo em que ele está sendo acessado. Então, assim, se a pessoa estiver acessando um smartphone, ela vai visualizar de acordo com o smartphone, vai permitir a visualização para ela confortável para aquele dispositivo que ela está acessando. Se ela acessar por um tablet, ele vai se adequar para o tablet. Se ela acessar num computador, ela vai se adequar para o computador. Esse é o responsivo, né? Então, o OnePage é um formato bem interessante, dá para fazer umas coisas bem legais. E como eu falei para vocês, ele é interativo. Ele é um manual eletrônico, só que não em PDF, em HTML. HTML é a linguagem que o browser, o Chrome, o Safari interpreta, né? Então, a gente permite criar algumas coisas assim mais interessantes. O próximo modelo é o Rapid Learning. O Rapid Learning ele tem esse nome porque ele se propõe a ser rápido, tanto no desenvolvimento quanto na entrega. É um modelo hoje muito utilizado também. Eu diria que hoje os modelos mais utilizados no desenvolvimento é o OnePage e Rapid Learning. Por quê? Porque são de investimento menor. Quando uma empresa ela tem muita demanda de treinamento, a gente vai ver depois, que alguns treinamentos são estratégicos, vai ter mais investimento, mas a maioria vai ser em OnePage e Rapid Learning, porque eles funcionam bem, são mais baratos para desenvolver, mais rápidos para desenvolver. E o Rapid Learning, normalmente, ele é feito com uma ferramenta de autoria, como, por exemplo, o Storyline, que é uma das mais conhecidas aí, né? Então, ela não requer que uma pessoa tenha grandes conhecimentos, aliás, nenhum conhecimento de programação, de computador, nada. Ele te oferece uma framework, né? Um ambiente amigável e intuitivo, onde uma pessoa consegue criar lá animação, consegue criar interação, qualquer pessoa. Então, esse é o Rapid Learning. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo dele. Então, seguindo aí dentro dos nossos modelos, né, a gente chegou no e-learning tradicional, que é aquele que foi o primeiro, todo mundo está acostumado, que são aquelas telas que a gente vai passando para frente, para trás, vai navegando entre elas. Ele é mais artesanal que o Rapid Learning, aí já é necessário um programador, né, que conhece bem o HTML, que conhece bem as linguagens, JavaScript, são as linguagens de internet, e ele vai construir esses treinamentos, vai construir as animações, ele é mais artesanal, então ele permite uma interação, uma interatividade maior, né? Você já consegue criar coisas mais avançadas do que se criou no Rapid Learning. Porém, aquilo que eu falei, vai necessitar de alguém que seja capacitado para trabalhar com programação de computador. Não é uma programação muito avançada, mas a pessoa precisa saber escrever em HTML, JavaScript, CSS, essas são linguagens, né, que o browser vai interpretar. Então, esse é o e-learning tradicional. Aí o próximo é o podcast, né? Hoje, muito difundido esse modelo, né? Muita gente, é muito aceito. A gente vê aí, quando a gente começa a ver que emissoras de TV começam a migrar os seus programas
para o podcast, a gente percebe que, de fato, esse é um formato muito aceito. Por que muito aceito? Porque ele é fácil de acessar, né? Você acessa de um dispositivo, qualquer dispositivo conectado na internet, e que hoje qualquer um desses dispositivos também eles têm saída de áudio, e você escuta onde você quiser, no carro, na academia, andando, praticando exercício, enfim. Então, e as pessoas, né, assim, elas são bastante auditivas, né, dentro da metalinguagem, né? Então, é um formato que funciona bem o podcast. O próximo é o Quiz Game, a gente já está começando a sofisticar aí, né, os nossos treinamentos. O Quiz Game nada mais é do que um quiz, um múltipla escolha, um verdadeiro ou falso, um arrasta e solta, relacionamento de colunas, esses quizzes que a gente está acostumado, só que disfarçadinhos, né? Você dá toda uma roupagem nele lá, você consegue pegar um exercício de múltipla escolha e transformar ele num joguinho. A gente vai ver um exemplo mais para frente. E é um formato bem legal, o pessoal gosta, assim, porque você geralmente consegue trabalhar uma situação de negócio mesmo, né? Disfarçado de quiz game. Aí, continuando, a gente tem os vídeos. Opa, foi uma mais. O vídeo animado e com ator, né? Vídeo animado é aquele que não tem ator, que a gente chama de motion, que a gente vai colocar elementos visuais, né? Acontecendo ali, enquanto uma narração vai falando lá, né? Vai passando a informação. Então, esses elementos, um web designer ele vai animar, vai criar lá vários efeitos, vai ficar bonito, né? A gente vê bastante isso por aí hoje. Mesmo até em marketing, a gente vê muito vídeo animado, né? E vídeo também com ator. E o vídeo com ator é quando a gente leva mesmo alguém, né? Um ator, uma atriz, para representar um papel. Aí pode ser simplesmente o ator ou a atriz falando algo, levando uma informação, ou, em alguns casos, até uma encenação, né? É claro que essa produção aí, né, dependendo de quanto for a produção, também esse vídeo ele pode ser de menor ou de maior investimento, né? Mas a gente já fez alguns casos aí, alguns exemplos onde a gente trabalhou com encenação mesmo, de atores, vários atores, dentro de um set de filmagem, para passar uma determinada informação. O próximo são os simuladores. E simulador, como o nome já diz, ele pode simular qualquer coisa, até coisas muito simples, como a simulação de um software, até simulações avançadíssimas, assim, né? Um que eu vi, assim, eu lembro, assim, né, que eu achei sensacional, que para mim era o auge, assim, da simulação. Óbvio, né? Era um ambiente que deve ter levado muito tempo para se desenvolver, né? Tinha até uma inteligência ali artificial por trás, mas era voltado para a capacitação do ensino, não é nem do fundamental, eu acho que era do começo do ensino fundamental, que você tinha vários ambientes assim, e aí a criança era instruída, por exemplo, a retirar todos os peixes do lago. E aí isso mostrava como que, dentro da simbiose, né, como que isso influenciava em todo o ambiente, né? Era um negócio sensacional, assim. Então, você simula qualquer coisa. Você pode simular o que você quiser aí dentro do computador, né? O próximo vídeo interativo, que são vídeos, como a gente já falou, né, normalmente com atores, só que as pessoas podem tomar decisão no meio do vídeo. Então, o vídeo ele não vai ser mais linear, como a gente está acostumado. A gente dá um play lá e sai assistindo. No meio do vídeo, você toma uma decisão e ele se ramifica. Então, a experiência de cada um no vídeo vai ser diferente. Cada um vai assistir por um caminho diferente, né? Então, isso é um modelo muito, muito legal, assim, de se fazer. Eu não vou mostrar no case, mas esse que vocês estão vendo aqui, só vou citar rapidamente, que vocês estão vendo a imagem de uma moça numa cama de hospital, né? Então, isso era um vídeo interativo voltado para treinamento médico, onde o médico tinha que atender uma paciente com câncer de mama, já em estágio avançado, e ele tem que tomar decisões de como que o tratamento dela vai acontecendo ali, né? Conforme o vídeo vai acontecendo, ela vai sentindo dor, vai falando coisas,
Então, o médico ele tem que tomar decisão de como ele vai fazer o tratamento, né? De como ele vai conduzindo o tratamento daquela paciente conforme ela vai reagindo, né? E dependendo das ações que ele escolhe, ele pode até levar a paciente a óbito. Então, assim, ou não, ou pode levar ela a que ela fique confortável, né? Porque aqui já é voltado para cuidados paliativos, quando já em estágio avançado. É um vídeo muito forte, mas é voltado para o treinamento de médicos. Aí a gente chega nos Serious Games. Os Serious Games são jogos mesmo, né? Aí você tem eles são muito artesanais para fazer. Geralmente você vai construir todo um ambiente 2D ou 3D. E você vai ter personagens, e esses personagens eles vão caminhar por esses ambientes, vão acontecer situações, eles vão ter que tomar decisões. Essas decisões também vão dando ramificações dentro do game, né? É como se fosse um joguinho mesmo, né? Se chama Serious Game. Ele é diferente do Quiz Game, porque o Quiz Game, normalmente, é assim, como eu falei para vocês, é um múltipla escolha disfarçado. O Serious não. O Serious você já tem situações, né? Que você vai tomando decisões. Eles podem ser também mais ou menos sofisticados. As webséries hoje estão muito, assim, também hoje acontecendo bastante isso. O pessoal está olhando bastante para a websérie, né? Webséries são vídeos, só que como o nome, como a gente diz aí, são séries mesmo, né? Então você tem que lançar um conjunto, por exemplo, vamos capacitar LGPD. Então você vai ter lá 15 vídeos, né? Uma série de 15 episódios para falar sobre LGPD, normalmente com atores encenando, trabalhando situações, então de forma episódica, né? Como a gente hoje está muito acostumado, Netflix, Prime, qualquer um desses streamings, né? E essas webséries elas vão acontecendo ali dentro. É um grande investimento por causa disso, né? Porque você vai acabar desenvolvendo uma série de vídeos com atores bem produzidos, todos, que compõem um determinado treinamento. E, por fim, os simuladores 3D e a realidade virtual, né? Eles estão juntos aí porque eles são muito parecidos, né? Hoje, quando você produz um simulador 3D, com software 3D, você já consegue dar uma saída em RV para ele, que a gente chama, né? RV, RA, realidade mista. Então, esses estão no topo aí da nossa pirâmide de engajamento e também de investimento. Então, pessoal, esses são os formatos que eu queria mostrar para vocês, né? Agora, vamos falar um pouco como que a gente chega à conclusão de qual formato a gente usa, porque, veja, não é só uma questão de ter lá, eu estou aqui com um orçamento aqui ilimitado, é um treinamento super importante, ó, a minha companhia aqui me deu aqui, falou que eu posso gastar quanto dinheiro eu quiser para isso aqui, mas eu também não vou sair queimando dinheiro. Então vou fazer um simulador 3D. Não, às vezes não é o melhor formato para aquela demanda que eu tenho, entendeu? Então, por isso que é importante a gente responder 7 perguntas aqui que eu estou trazendo para vocês. Essas perguntas são fundamentais. A primeira pergunta, qual o desafio que a gente tem, né? Qual é o desafio? O que a gente quer? O que a gente precisa? Eu preciso... eu recebi aqui uma comunicação aqui da direção da empresa que eu preciso hoje capacitar todo mundo o mais rápido possível em LGPD, porque senão a companhia aqui vai começar a tomar multa. Então, esse é um desafio. Eu preciso... eu desenvolvi um novo produto, a minha empresa vai lançar um novo produto e eu preciso preparar toda a área comercial e de pós-vendas naquele produto. Esse é um desafio. Eu preciso formar aqui o meu pessoal. Aqui eu percebi que o meu pessoal não está fazendo uma boa gestão do tempo. Então, eu preciso levar isso para eles. Esse é um desafio. Então, primeira coisa, qual é o desafio? O que a gente quer? Né? O que a gente quer não, né? Assim, o que a gente precisa transformar, né? Que é diferente do que a gente quer. Que transformação a gente precisa causar dentro da organização naquele momento? O que as pessoas, né? O que a gente espera que as pessoas façam, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. A segunda, legal, então eu já sei qual é o desafio. Quem que é o público-alvo?
Quem são essas pessoas, né? Qual é a quantidade, né? Quantas pessoas aqui a gente está falando? 100, 50, 5 mil, 20 mil, 10? Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque, assim, é um treinamento, eu sei qual é o desafio, é um treinamento bem importante, mas são só 20 pessoas. Então, talvez, depois a gente vai ver que talvez não vale a pena investir tanto num treinamento que vai para 20 pessoas. Outra coisa, onde que essas pessoas estão? Que tipo de acesso, principalmente, que elas têm, né? Porque, vamos supor, eu preciso receber aqui um desafio, né, de treinar lá as pessoas em LGPD. São 3 mil pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, só que tem gente ali no interior, lá nos interiores aí do Brasil, que o acesso não é tão legal. Então, não adianta eu entregar para eles um simulador 3D, um vídeo que possa dar problema no acesso, entendeu? Então, eu vou ter que trabalhar com coisas que sejam mais rápidas para se acessar. A minha galera aqui que eu quero formar só usa smartphone, não usa computador, é galera de rua, fica na rua. Então esse é um indicador importante. Não adianta eu entregar um treinamento e-learning tradicional, que não vai funcionar legal, entendeu? O OnePage vai ser melhor. Então, essas perguntas, público-alvo, quem é, onde está, quantos são? É a segunda pergunta que a gente tem que responder. A terceira. O tema é estratégico e crítico? Ou é um tema que não? Que, assim, tipo, é um treino, por exemplo, é um tema que eu preciso formar agora, tem uma nova legislação aqui, ela tem uma certa criticidade, né? Porque eu preciso levar, as pessoas precisam saber, mas ela não tem impacto direto no meu negócio, né? Então, ele não é um tema crítico. Agora, não, é uma legislação que vai me dar multa. Já começa a ser crítico. Ou, não, é um tema que tem impacto direto. Eu vou lançar um produto novo e se as pessoas não estiverem capacitadas, eles não vendem. Crítico. Então, a gente precisa entender se é um tema estratégico crítico para a organização ou não. Porque soft skill normalmente não é um tema crítico. Ele é importante, mas ele não é um tema crítico. Então, a gente precisa, ou dependendo do seu negócio, pode ser. Então, a gente precisa qualificar isso aí, né? E muito importante que a gente qualifique se é estratégico e crítico. E aqui, gente, às vezes também pode estar dentro de um contexto, tá? Às vezes, dentro de um contexto, para um grupo, o mesmo tema não é crítico e para um outro é, dentro da mesma companhia. Qual é o prazo que a gente tem? Essa pergunta é importantíssima também, né? Então, não adianta eu querer desenvolver uma websérie em 2 semanas. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa responder aqui. Quanto tempo eu tenho? Quando eu preciso capacitar essas pessoas? Então, isso precisa estar respondido. Esta pergunta vai ajudar a definir o modelo. A próxima, qual é a carga horária desse treinamento? É um treinamento de 30 minutos, de 15 minutos, de 10 horas. Por quê? Eu tenho 2 semanas aqui, o meu gerente me deu 2 semanas para eu desenvolver um vídeo, mas o vídeo tem 2 minutos. Então acho que dá. Não, o vídeo é uma websérie com 30 episódios de 1 minuto cada, então não dá. Então a gente precisa saber prazo, carga horária do treinamento. E, por fim, se o conteúdo é perecível ou não. O que seria o perecível aí, né? Conteúdo que muda muito. Então, sofre muita atualização, né? Por exemplo, software. Software tem muita atualização, muda muito, ele está mudando constantemente. Então, não vale a pena fazer assim grandes investimentos e desenvolver treinamentos que depois fique muito difícil para se dar manutenção. Vale mencionar ali atrás, pessoal, eu esqueci aqui, agora eu vou mencionar, que ali atrás, quando a gente mostrou aqueles modelos dentro daquele que eu mostrei para vocês ali do 1 para o 12, né? Que o 1 era menos engajamento, mas mais rápido e com um custo menor, ali também é mais rápido e fácil de fazer qualquer manutenção. Quanto mais na base da pirâmide tiver, mais rápido e fácil é de dar manutenção. Então, você dá manutenção num OnePage, num Rapid Learning, é muito rápido.
já dá manutenção no simulador 3D, já é mais complicado, vai demandar mais custo, mais prazo. Então, é importante a gente ter isso também, saber isso. Não vale a pena a gente fazer grandes investimentos num treinamento que muda muito. Então, vale mais a pena a gente migrar ele para um one-page. Então, como eu falei, e assim, e o principal, qual o orçamento disponível? Por quê? Porque a gente pode, é como eu falei para vocês, a gente pode ser que a gente chegue e responda assim, ó, o desafio, a gente tem o desafio, o público-alvo é um público-alvo, assim, de 1.000 pessoas, todas têm acesso ao computador, bonitinho, o tema é super estratégico, eu tenho aqui 3 meses para desenvolver, carga horária de 15 minutos, né? Que se acomoda bem dentro de um simulador 3D, o conteúdo não muda nada, pô, é o simulador 3D, mas eu não tenho orçamento para ele, entendeu? Então, o orçamento, no final, infelizmente, ele acaba sendo um indicador principal aí do que para onde a gente vai direcionar. Então, essas são as 7 perguntas que a gente quer responder, né? É claro que a gente tem lá na Clarity, a gente tem uma matriz, a gente coloca isso dentro de uma planilha e vai chegando a essas conclusões, né? Mas o objetivo hoje é mais mostrar aqui para vocês desse jeito. E aí, a partir daqui agora, eu quero mostrar alguns cases para vocês onde essas perguntas foram respondidas. E aí se direcionou para um ou para outro modelo. Então, primeiro que eu quero falar para vocês, o Luciano aqui está me chamando a atenção, a gente tem meia hora, a gente vai com mais assim, uns 15, 20 minutos aqui de treinamento, de webinar, aí eu abro para perguntas. Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês foi um projeto que a gente fez para a Atlas Schindler, que é aquela de elevadores, é uma implementação SAP. O desafio era capacitar os colaboradores no SAP. Né? 4.000 colaboradores seriam capacitados. O tema era muito estratégico, porque eles precisam estar capacitados no Go Live. Go Live, para uma implementação de software, para quem não chama, é aquele dia que vai se virar a chave. Eu estava usando uma determinada solução, estou migrando para outra solução, e num determinado dia eu vou virar a chave. Todo mundo deixa de usar a solução A para usar a solução B. As pessoas têm que estar capacitadas naquele dia. Então, isso se chama Go Live. E isso é muito louco, porque, assim, como o software ele sofre muita atualização, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo o treinamento, a ferramenta está mudando. Até o dia do Go Live, ela está mudando. Então, isso é um desafio que a gente tem, assim, sempre muito desafiador para a gente, né? Porque a gente está desenvolvendo um treinamento, é meio que você está trocando pneu com o carro andando. A gente tinha 6 meses, carga horária de 120 horas, e o nível de atualização era de médio para alto, né? Aí eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo para vocês verem. Ele foi feito em one page, vocês já estão enxergando. Aí eu peço que o Luciano me confirme se está enxergando. Só o Luciano? Sim, sim. Está aparecendo já. Beleza. Então, a gente fez um formato one page, que eu falei para vocês, que é aquele formato que ele vai se acomodar qualquer dispositivo, ó, conforme eu vou diminuindo aqui para um smartphone, veja como as coisas se acomodam, né, para o smartphone. Esse formato, a gente também trabalhou com vídeo dentro dele, né? Então sempre tem uma atriz apresentando o que é aquele módulo que a pessoa vai ver. Ô, Luciano, imagino que vocês não estão ouvindo áudio, né? Está sem áudio, mas tudo bem também. Ela está explicando, gente, o que é o treinamento aqui, né? Aquele módulo, né? A gente desenvolveu 80 módulos para eles. Então, ela explica, ó, esse módulo você vai ver isso. Então, sempre começa dessa forma. Aí a pessoa, ela vai navegando e vai encontrando aqui, já de fato, as telas agora, né? Como que ela tem que fazer aquele determinado procedimento. Então, como eu falei para vocês, o OnePage ele já permite uma série de interações. Então, você tem as telas do software sendo apresentadas. Então, você tem alguns recursos aqui de acordeon, de abas, de interação, né? Então, aqui você pode ir clicando, que ele vai explicando para você. Olha, embaixo ele vai explicando o que é cada campo, né? Então, a pessoa ela vai interagindo. E tem aqui, sempre vai ter uma simulação também do software. Deixa eu procurar aqui uma. Aqui, olha. Então, aqui é um simulador. Não, aqui.
Então, ele vai simular a utilização do SAP nesse procedimento de transferência de detalhes, que é um procedimento deles. Então, ele vai me guiando aqui o que eu tenho que fazer, né? Então, ele pede para eu clicar nessa opção aqui. Então, eu venho aqui, clico nessa opção, ela está aqui. Ele vai abrir essa tela. Aí ele pede para eu pôr critérios de pesquisa, né? Então, por exemplo, na rua eu tenho que digitar Rua João Manuel de Carvalho. Então, eu vou simulando a utilização mesmo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu cliquei no lugar errado. Ele clica aqui para tentar novamente. Então, a simulação ela vai acontecendo desse jeito. A simulação ela vai acontecendo dessa forma que vocês estão vendo aí. Então, esse é o modelo OnePage que eu falei para vocês, que, junto com o simulador e com o vídeo. Por que esse modelo foi adotado aqui? Principalmente por causa disso, uma carga horária muito grande, por um curto prazo, e por grande quantidade de colaboradores muito espalhadas. Então, o modelo OnePage ele foi o mais adequado, porque ele permitiu a gente desenvolver essa grande quantidade de treinamento em 6 meses para 4.000 pessoas que têm todo tipo de acesso que vocês imaginarem. Desde computador, smartphone, tablet, gente no interior de não sei aonde, com acesso mais restrito. Então, dentro de um nível de atualização de médio para alto, então o OnePage foi o melhor aí. Vamos para o próximo agora. Já para um outro cliente, o frigorífico Aurora, né? Todo mundo conhece. Deixar bem claro aqui, não é o vinho, tá, gente? É o frigorífico Aurora mesmo, é o de alimentação, né? E eles também, aqui, o desafio era reduzir problemas físicos, né? Como as pessoas trabalham lá na fábrica, nos frigoríficos, muito em pé, manipulando o alimento, eles detectaram, né, identificaram que estava tendo muito problema, muito colaborador tendo problema ligado à ergonomia, né, problemas físicos ligados à má postura. Então, opa, vamos desenvolver um treinamento de ergonomia para essa galera, né? Não são muitos colaboradores, né, que trabalham nesses frigoríficos. É um tema estratégico, né, porque as pessoas estavam se machucando, né? Então era um tema estratégico para eles. O prazo era um prazo curto, 3 semanas, carga horária de 3 minutos e meio, e visualização baixo. Então a gente partiu para o vídeo. O vídeo aqui era o formato ideal. Então vamos ver aqui o exemplo, só para vocês. Não vai ter o áudio. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui compartilhar o áudio também. Eu acho que não, né? Acho que dentro das opções de compartilhamento, eu queria ver se eu tenho o áudio, mas tudo bem. Isso aqui, vocês vão enxergar o vídeo. Tem áudio, mas vocês vão entender. Vocês podem reparar, vocês não estão ouvindo o áudio, mas a gente tem a legenda e também temos aqui o Libras, né? Esse é um vídeo animado, justamente simulando, mostrando, né, o que a pessoa faz mesmo lá, né, simulando o ambiente dela. Deixa ele correr um pouquinho aí. Então, vocês estão assistindo aí, acho que vocês não vão ouvir no áudio, mas ele explica, é um vídeo de 3 minutos e meio que vai trazer isso para as pessoas, né? Qual é a melhor postura para trabalhar ali, dentro da fábrica. Então, vou parar por aqui, mas esse é um vídeo animado de 3 minutos e meio, como eu falei para vocês, 3 minutos e 48, né? E que
passa essa informação que eu falei para vocês aqui, né? Por que se chegou no vídeo? Porque respondendo essas perguntas, o formato mais adequado que a gente chegou foi o vídeo. Para levar essa informação para eles, né? Legal, vamos para o próximo aí, né? A Vivest, para quem não sabe, ela é uma empresa que ela cuida de fundos de investimento, né? E o desafio ali era levar capacitar todo mundo no código de conduta. O código de conduta ele não é um tema estratégico, assim, né? Ele é de médio para baixa, assim, um tema estratégico, né? Ele é muito importante que as pessoas saibam o código de conduta, mas é aquilo que eu falei para vocês. Normalmente, né, as pessoas, dificilmente as pessoas vão fazer, uma ou outra podem tomar alguma decisão ética errada, mas normalmente as pessoas seguem os preceitos éticos, né? Ele não tem um impacto direto na organização, no dia a dia da organização, mas é um tema importante. Então, ele não é um tema muito estratégico. Aqui eram 300 colaboradores, o prazo de desenvolvimento eram 45 dias, carga horária 30 minutos, um baixo nível de atualização. Então, a gente trabalhou com o Quiz Game. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar essa barrinha daqui, que essa barrinha também me atrapalhando. Aqui. Então, ele tem também uma narração, mas eu vou explicando aqui para vocês que vocês não vão escutar, mas tudo bem. Então, vamos começar aqui o código de conduta aqui, iniciar o game. Normalmente, esse game, como que ele funciona? Ele sempre vai apresentar um case para a gente através de um vídeo. Esses vídeos, na verdade, são vídeos até animados, vocês vão perceber. São vídeos que a gente trabalha com personagens, mas não atores, com foto. É também um recurso, fica muito interessante, e com um investimento bem menor, você não está utilizando ator, câmera, cenário, vocês vão ver aqui. Então, olha, por exemplo, aqui entra o primeiro vídeo. Ele primeiro aqui vai falar o que é o código de conduta. Então, isso aqui ainda não é um case. Eu vou avançar um pouco aqui, olha. Ele está explicando o que é o código de conduta. Terminou? A gente continua. Então, ele já vai aqui pedir para eu responder uma pergunta. Vocês vão perceber que, conforme eu vou respondendo de forma acertada, assertiva, eu vou ganhando reputação e pontuação. A gente vai ver isso aqui. Aqui eu vou pegar todos, que são todos, ó. Esse aqui não é o game em si ainda, tá? É uma primeira pergunta só. Então, conferir resposta. Acertei, eu tenho aqui um feedback. Eu posso clicar para acessar o código de conduta, eu não vou acessar ele agora, fechar aqui. E olha lá, eu já ganhei aqui, eu já acertei 4, já tenho aqui uma pontuação 4 de 100, minha reputação aqui começou a se mexer. Então, agora eu vou para o ambiente de escritório, para começar o game. Então, eu vou apresentar o primeiro case, e dentro daquele formato que eu falei para vocês, de vídeo animado, que simula um vídeo com ator. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é política de comunicação. Então, vou apresentar um case. Então, ele está falando aqui, olha, que um dos colaboradores é muito ativo na rede social. Está tendo uma narração, vocês não estão escutando, né? Então, ele viu que teve uma crítica de um cliente e ele não gostou que ele estava sendo criticado, né? A empresa estava sendo criticada. Então, a gente vai falar para ele como que ele deve... Ele não gostou, ele não respondeu bem o cliente, né? Que fez uma crítica à empresa, né? Então, eu vou por aqui qual das duas aqui, né? Eu vou escolher a errada, até essa é uma atitude, essa é uma ótima... Aliás, vou escolher a certa, vai. Confira a resposta. Você acertou, ele vai me dar um feedback, e aí, vocês vão reparar aqui que a pontuação já subiu e meu reputação também está subindo, olha lá. E assim vai continuando, vou apresentando cases, né? Eu quis trazer esse porque mostra
que assim, você consegue trabalhar, usando a criatividade, esses cases com foto, entendeu? Então, fica como se fosse um vídeo, olha lá. Está falando, atendente, quando está em contato com o cliente, logo fica aborrecido e impaciente. Então, apresenta um casezinho. Olha lá. Pode dar risada do cliente, né? Essa postura é o quê, né? Então, é um quiz game. Nada mais é que o múltipla escolha disfarçado. Então, esse é um quiz game. Deixa eu continuar aqui. Nosso tempo também está correndo. Aí, esse já é um serious game, né? Que foi feito por uma empresa chamada BTP, que é o Brasil Terminal Portuário, lá no Porto de Santos, uma empresa muito grande que manipula navio, manipula container. Ela tem 1.300 colaboradores, elas estavam tendo sobre o Lean, que a gente chama, né? Não sei se vocês já ouviram falar, processos de Lean, que é uma metodologia que otimiza perdas. Perdas tanto de recursos, né, desperdício de recursos, quanto de tempo da pessoa. O prazo era 3 meses, muito estratégico, eles precisavam reduzir perdas indesejadas, eles tinham muita perda lá no porto, dentro do terminal. A carga horária de 30 minutos, nível de atualização baixo. A gente optou pelo Serious Game, ia para todo mundo, eles tinham um orçamento, tema muito estratégico, muda pouco, tinha tempo para fazer. Então, partiu-se para o Serious Games, para o Serious Game, né? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui, né? Então, o Serious Game, a gente vai aqui simular, estamos simulando, de fato, a gente desenhou o ambiente deles. Está aqui mostra os objetivos, tudo dos Serious Games. Então, aqui, ó, essa aqui é a BTP, esse mapa que vocês estão vendo ali atrás, é a BTP. Aqui ele apresenta as regras do jogo, e todo jogo vai acontecer dentro das dependências da BTP, né? Então, aqui são os temas que a gente vai trabalhar nesse jogo. Eles fazem muito treinamento ali dentro de segurança, então, desperdícios que tem no momento do treinamento, no trabalho no pátio, na hora da refeição e nas atividades administrativas. Então, o game ele vai passar por todas essas situações. E a gente vai acompanhar aquele personagem lá, o Alexandre. Então, o Alexandre chegou no trabalho, a primeira coisa que ele vai ter que participar é de um treinamento. Eles participaram de muito treinamento de segurança lá, porque é um ambiente muito insalubre, né? Movimentação de carga, de container. Então, olha, a primeira coisa, né? E isso são todos, gente, importante vocês saberem, que são coisas que eles identificaram lá dentro, desperdícios identificados lá dentro, que foram trazidos para dentro do game. Então, por exemplo, ele precisa de um treinamento, ele não sabe onde que é o treinamento. O gerente até falou, mas ele esqueceu. É muito comum, aí eles perdem muito tempo com isso, é muito grande lá. Os deslocamentos lá são muito complicados, não é um local que você pode ficar andando lá tranquilamente, como você quer. Como eu falei, muita manipulação de carga, caminhão, TT. Esse até é operador de TT, que é um caminhão que opera dentro, né, desses terminais transportando container. Então, assim, ele esqueceu qual que é a sala, né? Ele não se lembra nem qual que é a sala do treinamento, né? Ele só lembra que o gerente dele falou, beleza, Lê, amanhã tem treinamento de segurança, hein? Vai ser lá onde? Ele não lembra direito onde vai ser. Aí ele fala, bom, ele lembra, né? Geralmente os treinamentos são lá na sala 72. Acho melhor ir direto para lá. Ele foi indo para a sala 72. Aí no trajeto ele encontra mais 2 amigos, né? Aí esses amigos vão falar para ele, olha lá, e aí, cara, tá indo onde? Estou indo para o treinamento de segurança na sala 72. Ué, mas quando a gente fez na semana passada, foi lá na casa do visitante. Acho que é lá agora, hein? Aí, bom, beleza, e agora? Ah, eu já respondi aqui, gente, não vou conseguir responder. Ele ia me propor uma pergunta. Aí, dependendo da pergunta, ele ia me direcionar, eu ia ganhar pontos ou não. Como eu já respondi aqui, ele não deixa eu responder de novo. Mas aí, deixa eu só continuar aqui para ver. Tudo bem, aqui, ó. Ele chegou, o treinamento era na sala 72. Ele chegou na sala 72. E aqui vai acontecer mais uma situação. Talvez as perguntas aqui eu não consiga responder, tá? Mas tudo bem. Olha lá, o treinamento é interrompido a todo momento, diversas vezes, para as pessoas que batem a porta.
E o treinamento tem que acontecer, porque aquela ali está passando o tempo, né? Então, lá, ele pensa, né? Por que será que está acontecendo? Por que não param de interromper o treinamento, né? Ele sabia que a duração era de 90 minutos, né? Então, vai propor para ele, o que faz para reduzir essas perdas, né? Aqui a gente está falando do trabalho, aqui vai entrar a pergunta, ó. Então, aqui, ó, deixa eu até pular aqui, ó, e já tem aqui um lugar certo aqui, ó, para fazer para responder. Então, aqui, ó, então estourou o tempo, né? Como que ele poderia ajudar nessa situação onde o tempo de treinamento estourou? Então, aqui acontece o game, eu vou responder. Aqui, eu vou pegar essa segunda aqui, ó. Ó, eu gastei, não era o correto, então eu gastei 5 minutos. O game ele trabalha muito com isso, com essa pontuação de tempo. Eu estou gastando tempo desnecessário, entendeu? Então, esse é o feedback que eu estou tendo aqui. E aí tem um placarzinho, né? Ó, tem um contador de desperdícios aqui em cima, né? Ao invés de pontuação, quanto menor eu tiver aqui no final do game, melhor vai ser. Deixa eu apresentar uma outra situação aqui rapidamente para vocês. Então, pega desde desse momento do treinamento até o momento que ele vai operar lá dentro. Então, o hot seat é o local onde ele tem que sentar no caminhão. E, como eu falei, tem todo um procedimento que está se explicando aqui dentro para ele, que é muito importante que ele siga esse procedimento, né? As carretas são posicionadas na vaga demarcada, cada operador assume o seu respectivo equipamento, à medida que os operadores... Então, tem todo um processo. Então, vamos ver o que ele tem que fazer aqui. Aqui, enquanto o TT não chega, ele vai tomar água. Então, está pegando todo o processo. Aqui, deixa eu continuar. Eu quero mostrar para vocês a escolha do local. Isso é normal também, eles param para tomar água, aí isso pode gerar algum desperdício. Eu estou pulando aqui para focar em algumas coisas aqui importantes para vocês. Aqui eu já respondi também, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu iria posicionar o colaborador aonde ele tem que ficar. Mas como vocês perceberam, a gente simula dentro desses games toda a execução da pessoa ali, né? No ambiente de trabalho dela. Então, esse é o Sirius Game. Eles são muito artesanais, como vocês viram. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com muita ilustração, com muita programação. Então, eles demandam muito tempo, demandam muita gente envolvida, porque tem toda uma programação por trás. Então, são modelos com maior investimento, um investimento bem maior para se fazer, e com prazo também maior. Legal. E aqui o último simulador que eu quero mostrar para vocês, para encerrar, que é o último modelo, que é o mais sofisticado de todos, que é o simulador 3D. Esse a gente fez para a Whirlpool. A Whirlpool, para quem não conhece, Brastemp e Consul. O desafio aqui é capacitar os técnicos nos processos, né, de um produto novo. Toda vez que eles lançam, é muito crítico isso para eles. Eles vivem lançando produto. Aqui, então, dentro da linha Gourmand, por exemplo. Eles lançam lavar louça, micro-ondas, forno, geladeira. Eles vão lançando esses produtos, vão aprimorando esses produtos. E eles precisam capacitar os técnicos que dão manutenção nesses produtos, a assistência técnica. E é muito estratégico, né? Porque o técnico ele precisa saber dar manutenção no produto. A carga horária 30 minutos, o nível de atualização é de médio para alto, porque, como eu falei, esses produtos estão sempre evoluindo, mudando, então tem muita atualização. Mas, mesmo assim, o mais adequado foi o simulador. Por quê? Vocês já vão, principalmente por causa do desafio aqui. A gente tinha aqui, tinha que mostrar para eles têm que, de fato, entender como que funciona o equipamento. Então, eu vou aqui iniciar o simulador. O simulador, basicamente, a gente, aqui no caso, lava-louças, a gente modelou em 3D o objeto, né? o equipamento, né? Aqui o lava-louça. Ele consegue manipular, como vocês estão vendo, né? Isso, se tiver no tablet, ele consegue manipular com o touch, com o dedo. Aqui eu estou com o mouse. Então, aqui eu vou tendo as ações, eu abro a porta do lava-louça, eu vou girando, eu vou vendo os vários formatos, eu fecho a porta, eu posso pegar um raio-x, né, do equipamento, do produto,
E aí eu tenho aqui o que é importante para o técnico, né? Desde a instalação até todo teste de componente, a desmontagem, autoteste que ele tem que fazer, como que funciona o enxágue. Então, por exemplo, a instalação, mostrando rapidamente. Então, eu cheguei na casa do cliente e como que eu tenho que responder? Olá, bom dia, com licença. Então, aqui desde a interação que eu vou fazendo com ela, como eu tenho que responder para ela. Então, aqui já estão trabalhando aqui, qualquer medida, pode ser falar qualquer medida, eu vou pôr aqui qualquer medida, está errado, é essa aqui de baixo. E ele já me mostra que tem que ter um nicho que respeita as medidas. Então, ele simula desde isso, né? Desde esse momento, né? Até, por exemplo, eu quero ver como funciona para ele, o técnico da manutenção, como que funciona, por exemplo, o processo de enxágue. Então, aqui está tendo uma locução que vai falando exatamente isso que vocês estão lendo, que a água entra pela... Ele mostrando todo o processo. Então, primeira coisa, começa como? A água entra pela mangueira. Então, eu consigo manipular, ele consegue manipular, aqui vendo isso, né? A mangueira é essa, legal. Então, quando a água entra pela mangueira, acontece isso. A placa aciona uma válvula. Então, eu vou vendo ó, qual é a placa. Eu posso aqui dar zoom, tirar zoom, tá vendo? Olha. Então, o técnico ele vai entendendo exatamente o que vai acontecendo. Ele manipula aqui, ó, é um 3D, ele está entendendo o que está acontecendo aqui. Né? Vou me aproximar aqui, ó. Então, tem essa válvula que é acionada. Deixa eu diminuir. Então, ó, percebam, ele está dando passo a passo o que está dando acontecendo e mostrando para o técnico, né, qual que é a peça. Né? Ele está enxergando aqui. Isso que é importante para ele, porque ele vai dar manutenção. Deixa eu voltar. Por exemplo, uma coisa que ele tem que fazer é a desmontagem. Então, aqui a gente está mostrando para ele qual que é o processo. Ele tem que... Então, aqui ó, a gente está simulando. Ó. Ele vocês estão escutando, mas tem uma narração. Então, tem que puxar a trava de segurança aqui, ó. Aqui também. Enfim. Então, aqui vocês perceberam que assim, tá, ele vai simulando tudo aqui, né? Então, eu simulo desde de como é a instalação, como ele tem que falar com o cliente, eu mostro para ele todo o processo de como lava, de enxaguar, o que está acontecendo dentro da máquina, eu mostro para ele como desmontar a máquina para ele dar assistência. Esses treinamentos, assim, eles têm atingido assim, um grau de engajamento, de eficácia lá dentro da Whirlpool que eles nunca tiveram com esses treinamentos de simulação 3D. Então, o investimento é maior? É, mas está resolvendo um sério problema deles lá. Então, esse é o modelo, assim, esse é o último case que eu queria mostrar, é o modelo mais top ali que vocês viram dentro daquela cadeia que a gente mostrou para vocês, né? Então, aqui, sim, eu mostrei, a gente acabou passando por todos, né? E vocês perceberam que eles foram seguindo justamente aquelas perguntas, né, que a gente mostrou para vocês, que tem que ser respondida para se chegar num ou outro modelo, né, aqueles critérios. O tempo acho que está meio estourado, então acho que agora, o Luciano, talvez você possa, não sei se o pessoal fez perguntas aí, se você quiser aí reproduzi-las. Oi, Renato. Acho que Teve sim uma pergunta que a Malu mandou, acho até que ela já deixou a sala, que ela falou que ela tinha uma outra reunião. Depois a gente pode certo. até mandar para ela, tá? Ela Uhum. perguntou quanto tempo o desenvolvimento e a entrega daquele exemplo que você mostrou do Sirius Game da BTP. Ela colocou 90 dias, 120 dias ou mais, né? Porque lá tem 30 minutos, né? Então Isso. ela fez uma pergunta em relação ao tempo de desenvolvimento daquele formato. Foram 3 meses, né, Gabi? Não sei se a Gabi está por aí. Mas acho que foram 3 meses que a gente levou para desenvolver aquele game.
entre fazer isso junto com toda a questão de validação do cliente também, né? Que também, dentro desse processo, teve muitas idas e vindas, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente trabalhou muitos casos do cliente, né? Então, o cliente foi um trabalho bem a quatro mãos aquele, né? Então, foram 3 meses de desenvolvimento, 90 dias, considerando essas validações do cliente. Legal, a Gabi confirmou aqui no chat que sim, ela respondeu que sim. Agora, se o pessoal tiver outras perguntas, né, quem ainda estiver na sala e quiser perguntar ou pelo chat ou até mesmo ativando o microfone, fiquem à vontade aí. Isso. Ou também, se quiser me encaminhar por e-mail, o meu e-mail é renato@clarity.com.br. Eu acabei não pondo aqui, depois eu posso até colocar no chat, peço que alguém coloque, se quiser me encaminhar também por e-mail. Acabei de colocar o seu e-mail no chat. Legal. Pessoal, uma coisa também que a gente queria, para vocês ficarem de olho aqui, daqui o nosso próximo webinar aí vai ser sobre ChatGPT, tá? Fiquem de olho aí. E vocês, em breve, a gente vai falar ChatGPT dentro desse contexto de treinamento, de aprendizado, né? De aprendizagem, ensino-aprendizagem. E como que utilizar. Hoje se fala muito, né? É uma inteligência artificial, é a mais evoluída que existe, né? Um tema que hoje está se falando muito, ChatGPT, cada vez vai falar mais. E vai ser nosso webinar aí próximo, e fiquem à vontade aí, convidar outras pessoas, logo mais a gente vai divulgar. Senhor, acho que se ninguém tem pergunta, então acho que a gente pode encerrar, né? Sim, acho que agradecer a presença, né, de quem se conectou. Isso. Só lembrar que esse evento, esse webinar, ele foi gravado, né? Então depois a gente vai disponibilizar o link para vocês também. Para quem participou, a gente vai disponibilizar, e também para quem não teve a chance, a gente vai depois passar o link para todo mundo aí. Beleza, é isso, gente. Então, muito obrigado aí. Queria agradecer a todos aí. Então, fiquem de olho aí, que em breve a gente vai falar sobre ChatGPT.